Aqui mais uma vez vou apresentar o programa dentro do Topo 2 chamado Gabarito. Aqui vem mostrando a figura ao lado, onde essa linha verde aqui no topográfico representa o cercado do gabarito na obra, onde aqui dentro estão os pontos numerados aqui 1, 2, 3 até o 16, representando os pilares, né, da obra, ou estacas também. Também aqui mostra no gráfico um azimuth. O que é esse azimuth? O azimuth da obra, geralmente, ele é representado no sentido maior, no comprimento maior do gabarito, ou seja, na linha onde a perpendicularidade dá o esquadro de um pilar desse, né, ou de um eixo entre pilares. Pois aqui no exemplo, tem mostrando aqui o pilar 15, os dois eixos dele, ó. Notem aqui, para marcar o pilar 15 no gabarito, temos que ter uma linha longitudinal, conforme mostra o azimuth, e uma perpendicular. E a função do programa é justamente encontrar esse ponto aqui no cruzamento com o gabarito. É a medida, no caso. Se a gente der um ponto qualquer no gabarito, o programa vai mandar seguir, no caso aqui para frente, né, no sentido da seta do azimuth, e marcar com um prego esse ponto aqui. Quando estamos num canto desse, ele dá as duas medidas na hora. Você pode ir para a esquerda, que no caso desse ponto 3 ilustrado, e para a esquerda, marcar aqui um eixo, e para a frente marcar o segundo eixo, que é perpendicular. Vamos abrir aqui o programa Topo 2 e operar o programa Gabarito. Aqui vamos trabalhar com o TM, que é coordenadas, né? E o programa Gabarito está dentro do programa, ele é um subprograma dentro da interseção perpendicular, pois isso aqui se trata também de perpendicularidade, não é? Pois são esquadras. Então vamos aqui pressionar H, referente à interseção perpendicular, a letra H. Note que aqui temos três programas dentro desse programa, né? Então vamos navegar até o gabarito e dar um OK. Aqui ele traz um exemplo. Um detalhe, antes eu exportei daqui do topográfico esses eixos de pilares como um arquivo texto, incluindo até as estações aqui, ó. Exportei as coordenadas, né, e cotas. No caso aqui as cotas estão em 0, eu não vou precisar. Por que isso? Porque em vez de estar digitando no campo as coordenadas para evitar erro, eu já exporto do topográfico direto para o Topo 2 na HP. E aí fica fácil, você só chama na hora o nome ou número do ponto, em vez de estar digitando coordenadas, para evitar erro. Então, voltando aqui ao programa, ele, quando abrimos o programa Gabarito, ele traz uma ilustração, dizendo o seguinte: uma estação a ré, você vai ter que fazer igual está aqui no desenho. Você vai ler um ponto qualquer no gabarito e ele vai dar a medida se segue ou se volta para o pilar desejado que você escolher, a partir desse ponto. Então damos um Enter aqui e continuamos. Como eu já falei, nós exportamos os pontos. Então vamos trabalhar aqui, ó, em locação de gabarito com arquivos. Se não fosse, poderíamos escolher digitando as coordenadas, digitados. Então aqui vamos escolher arquivados. Ok. Agora ele manda selecionar a obra. Note que temos 3 obras aqui dentro. E uma delas eu nomeei com gabarito, para facilitar. Ok. Então ele pergunta aqui qual ponto da estação, onde a estação está. Não precisa estar dentro do cercado.
em qualquer posição, desde que essas coordenadas estejam amarradas ao mesmo sistema. Pode ser até no local, né? Então, aqui eu vou informar o programa, conforme está no arquivo, o E1. Eu estou no E1. Digito a letra E, pois foi guardado assim lá dentro do arquivo. Dou um Enter. Então, ele pergunta ponto da ré. Note que aqui traz o E2, conforme está aqui. O auxiliar vai dar ré no E2. Então, eu informo E2. Enter. Ele manda visar e zerar o aparelho na ré e conferir a distância para ver se está correto essa distância aqui, conforme mostra aqui. Estando perfeito, ok. Agora é só fazer o seguinte. Dá um Enter e ele aqui já entra perguntando o azimuth da obra. Lembra? Ele pode ser num sentido ou no outro, desde que você fique sabendo, pois isso aqui é muito importante. É como se você indica a seta, dependendo do azimuth, é como se você estivesse aqui olhando no sentido da seta. Então, para frente, né, é o sentido da seta. Para trás, se você der um ponto em qualquer lugar aqui, ele mandar voltar, é mandando voltar mesmo. Ou para o lado esquerdo, ou para a direita, quando você está dos lados do gabarito. Conforme vamos ver a seguir. Então, vamos entrar com o azimuth da obra. Ele abre uma opção. Se, por exemplo, dois pilares desses estiver alinhado paralelo ao gabarito, você pode digitar o ponto 1, informar, né? E o ponto 3 no exemplo, e ele calcula o azimuth do programa e já guarda esse azimuth da obra. Como no caso aqui na planta nós temos o azimuth, vamos digitar o azimuth. Ok. Então ele pergunta aqui, entre com o azimuth, 90 graus. Pode ser qualquer azimuth, quebrado ou não, e o programa vai calcular tranquilamente. Entra. Detalhe, você entra, não precisa transformar em decimal, você entra do jeito que está o azimuth, é grau, separa com ponto, minutos e segundos. Enter. Agora ele aqui, após pegar o azimuth, ele quer que você leia um ponto qualquer. Você pode ler em qualquer lugar nesse gabarito aqui com mini prisma. Então vamos ler aqui no ponto 1, exemplificando. Eu não vou chamar o ponto, eu vou ler o ângulo agora a partir daqui, conforme está aqui, e a distância em cima do gabarito com o mini prisma. Vamos lá, o ângulo 335,35 minutos 00 segundos. Confirmo. Distância 14,560 milímetros. Confirmo. Note que ele agora está perguntando o seguinte: nome do ponto para o cálculo. E é isso. Esse ponto aqui já foi calculado, pois você entrou com o ângulo e a distância. Então as coordenadas dele já está arquivado até que você leia outro ponto. Mas por enquanto ele está preso à memória, essas coordenadas aqui no gabarito. Agora ele quer saber esse nome do ponto para o cálculo, qual pilar desses você deseja alocar, entendeu? Pois a partir daqui ele vai dar uma medida, ou para frente, ou para trás, ou para a esquerda ou para a direita. O programa vai identificar para que lado o pilar está. Então vamos agora informar, por exemplo, o P1, um exemplo, que é o 1, né? Conforme o arquivo aqui mostra, 1. Enter. Note aqui, as medidas em esquadro, ele diz o seguinte: volte, a seta voltando para baixo. A seta que está para cima, né, do azimuth, então ele está mandando voltar 17 metros
712 milímetros para chegar no eixo do pilar 1, do ponto 1 aqui, ó. Entendeu? Essa medida à esquerda, por enquanto, vamos descartar. Por quê? Porque essa medida, ele está dizendo que é desse ponto à esquerda, né? Porque a seta está aqui, ó. Sentido é aqui, então à esquerda, para chegar no eixo também do P1, do pilar 1. Por que vamos descartar? Porque puxar uma medida aqui seria errado. Aqui desse canto, a não ser que nós leiamos aqui no canto direto. Aí sim, você puxa com duas trenas, uma medida para a esquerda e outra para a frente, no caso aqui. Vamos exemplificar como. Vamos dar um Enter. Agora o programa abre outra tela, ponto de referência. O que é isso? Lembra que você deu esse ponto aqui? Você pode ler outro e abandonar esse ponto. Mas se você quiser alocar vários pilares com esse ponto, sem precisar ler mais, só puxar a trena, é só escolher mesmo ponto. Ó. Um exemplo, vamos dar o mesmo ponto aqui. Ok. Agora vamos botar o nome do ponto para o cálculo, o 15. Um exemplo. Ponto 15, Enter. Note que naquela questão do ponto 1, ele mandou voltar a medida, né? Agora note, ele está mandando siga, a seta está para cima, no sentido do norte, 16 metros, 102 milímetros, ou seja, daqui, do ponto pega em cima do gabarito até o eixo do ponto 15, mede 16, 102 milímetros. Você puxou essa medida, pode bater o prego. Depois, se você quiser, você pede para ler outro ponto e lê em cima do prego, se quiser conferir. Mas a medida é exata, desde que o gabarito esteja perfeito no esquadro em relação ao ombro. Vamos dar um Enter aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler outro ponto. Pronto, aqui ele já esqueceu esse P1 aqui, ó. Ele está mandando informar que é a informação do ângulo lido para o outro ponto. Ok, ó. P2, um exemplo. Vou ler um ponto aqui qualquer. Eu vou entrar com o ângulo lido e a distância. 243,36 minutos, né? 03 segundos. Você entra do jeito que aparece na estação, viu? 3 segundos é 03 mesmo, né? A estação aparece assim. Enter. A distância, 35 metros, 735. Enter. Pronto, ele já está com a coordenada do ponto aqui do segundo ponto. Vamos informar agora o pilar que queremos marcar, o 1, por exemplo, de novo. Enter. Note que ele manda agora à esquerda, o siga aqui é abandonado. Por quê? Porque daqui para frente não adianta, né? Mas no caso à esquerda, você vai colocar em cima do gabarito da medida, 3,563 milímetros e bate o prego. Você está no eixo do pilar 1. Damos um Enter mais uma vez. Aqui mesmo podemos escolher esse mesmo ponto para marcar outros pilares, né? Como foi mostrado no ponto anterior. Vamos ler outro ponto. Agora um exemplo melhor. Vamos ler um ponto aqui bem no canto do gabarito. Para que isso? Aqui nós vamos usar duas trenas. O auxiliar pode, um segura aqui, o zero das duas trenas, e um outro puxa para um lado e outro para frente. Vamos ler aqui, ó, 191 graus, 47 minutos e 30 segundos. A distância, 11,773
Enter. Pronto. Agora vamos observar aqui o seguinte. O ponto 13 é o ponto que eu quero marcar. 13, ok, Enter. Note agora, siga. Agora sim vamos usar duas medidas. Você segue em sentido a seta do norte, né? Do azimuth da obra. Segue e puxa 4 metros 984. Você está no eixo do pilar 13. E para a esquerda, também 6 metros 111 milímetros. Você está no eixo do pilar 13. Em outro sentido, né? Pilar 15. A partir daqui, você pode fixar esse ponto, sempre considerando o mesmo ponto, e marcar todas as medidas num sentido e no outro dos pilares. Entendeu? Mesmo ponto. Vamos colocar aqui o 15. Outro. Olha aí. Ó. Você vai puxar. Está aqui. 41 seguindo. Sentido a seta, né? E vai estar no eixo do pilar 15. 41, 151 milímetros. Para a esquerda, 8 metros, 712 milímetros. Fica fácil desse jeito, né? Bate o prego. Depois que você marcar todos os pregos, se quiser conferir, é só ler em cima do prego e informar o pilar. Ele vai dizer se o prego está correto. Vai dar um pouquinho para lá ou para cá, dentro da tolerância, 1 milímetro. Está pronto o gabarito. Se você fizer isso lendo um ponto num canto e o outro no oposto, basta 2 pontos desses, você coloca na trena todos os pilares, os eixos dos pilares no gabarito. Por quê? Porque ele dá duas medidas, né? Uma para frente e outra para a esquerda. Nota aqui agora, vamos ler aqui, mudar outro ponto. Vamos ver que já marcamos todos os eixos aqui, a partir desse ponto. Vamos ler outro ponto. Enter. Vamos ler aqui, ó, do oposto agora. 303. Ponto 0709. Enter. Distância 58 metros 732. Você está lendo agora, abriu o ângulo aqui, mediu o mini prisma aqui no outro canto. Faz a marquinha no gabarito, dá um enter e agora vamos marcar, por exemplo, o 15 aqui, ó. 15. Enter. Nota aqui aí, volta. Você notou que o ponto está à frente, é no extremo. Né? Você está mandando voltar aqui, ó. 8 metros, 885 milímetros para o eixo do pilar 15. E para a direita, não é para a direita, se essa seta vier para cá, né? Você vai puxar para a direita. 31 metros, 136 milímetros, também estará no eixo do pilar 15. Esse é o programa gabarito, colocando aí os eixos pregos, né? No eixo do gabarito. Os eixos dos pilares em cima do gabarito. Pois é uma área meio complexa para você estar puxando pelo projeto. Mas quando você puxa as coordenadas e vai ao campo, acabou. Você tendo o gabarito certinho, você vai só informar e puxar a partir do programa, esquecendo um pouco o projeto. Para a conferência, você testa alguns com o projeto. Quem quiser entrar em contato e adquirir o programa, é só mandar um e-mail, conforme mostra aqui ao lado. E o preço do Topo 2 é referente a ele completo. Tem quase 60 programas. Não só esse, como os outros, são bem facilitados assim. Temos vídeos aí apresentando, mostrando em vídeos aulas, né? Para que todos entendam. Temos túnel, estradas, né? Traçados horizontais, verticais, nivelamento, offset, marcação de offset também, com estação total por nível, isso locando de fora, não precisa estar no eixo. Então, um programa muito bom. Aguardo o contato de vocês.
para a compra, né, e uso do topodor. Obrigado mais uma vez.